Bom dia, minhas pessoas preferidas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aos poucos tentando recuperar o humorzinho, né? Sabe como é que é? Depois daquela porrada que a gente levou do América, né? Então aos poucos vamos tentando voltar ao bom humor normal, né? Então, Leandro Bez aqui, o amigo de vocês. Lembrando que sábado, ou seja, amanhã, retomamos a campanha do Campeonato Brasileiro, o terceiro recomeço do Inter na temporada, né? Depois do Gauchão, depois da Copa do Brasil, agora vamos para o terceiro recomeço, e que as coisas agora fluam normalmente, porque ainda temos Santos amanhã, 21 horas, pior horário possível, né? Aquele horário miserável, mas estaremos aqui, estaremos no pós-jogo com vocês também. Depois temos Nacional, lá no Parque Central, jogo encardidíssimo, que o Inter pelo menos não perca o jogo, né? Empatando já tá bom, o Inter no momento é o líder, mas é bem provável que o Independiente Medellín assuma a liderança do grupo, né? Porque pega o Metropolitanos. Ainda que eu esteja com o Cutuco, né? Que tá buzinadinha no ouvido, que o Metropolitanos vai ganhar seu primeiro pontinho justamente nessa rodada. Mas enfim, seria bom não perder no Parque Central pro Nacional, e acho que dá para não perder, né? Vamos combinar, o Nacional também é uma bolinha desse tamanho, né? Enfim, vamos lá, Inter e Santos, né? Inter reencontrando o Odair Hellmann. Não é a primeira vez que o Inter vai enfrentar o Odair, né? Já enfrentou o Odair quando o Odair treinou o Fluminense. Mas é um reencontro, né? Sempre um reencontro aí. É sempre algo interessante. O Santos que também vive uma crise danada, né? Está um pontinho só à frente do Inter nesse momento, 12º lugar, e o Inter em 13º. O Santos com 11 pontos, o Inter com 10 pontos. O jogo na Vila Belmiro às 21 horas, como eu disse, né? E o Inter com novidades para essa partida, meu povo amado. Primeiro, John tá fora porque pertence ao Santos ainda, né? Lembrando que o Inter tem que, se quiser comprar o restante do percentual do Santos, o Inter tem 15% e o Santos tem o resto. Se quiser comprar, tem que pagar 4,5 milhões de reais. Claro que se o John provar ser o goleiro que a gente imagina que ele seja, é uma barbada de comprar, né, no fim do ano. Então não joga John, e Kehler está de volta ao gol. Kehler está de volta ao gol para defender a meta colorada aí contra o Santos na Vila Belmiro. Nos últimos tempos o Inter até não tem perdido para o Santos, né? Eu mesmo cobri pela Rádio Gaúcha a vitória do Inter lá, o 100º gol do Leandro Damião pelo Inter, um gol de pênalti. O Damião fez pelo Inter. O Inter ganhou de 2-1 lá. E naquele jogo o Gabigol marcou pelo Santos também de pênalti, estava jogando no Santos ainda. E teve um negócio interessante naquele jogo porque o Moledo se chocou com o Danilo Fernandes quase no final do primeiro tempo, e o Danilo ficou tão tonto que não conseguiu voltar para o segundo. Quem entrou foi o Daniel. O Daniel que jogou a segunda etapa da partida. Tomou gol de pênalti do Gabigol, mas o Inter mesmo assim venceu a partida com gols do Cuesta e depois do Damião. Vamos lá. Então, Kehler está de volta, tá? Mas também voltas importantes, como o Bustos tá de volta ao time. O Rômulo também já pode jogar, né? O Rômulo não jogou a Copa do Brasil porque tinha disputado já pelo Atlético de Minas Gerais, né? Contra o América, então ele não pôde jogar. Alan Patrick também volta, né? Cumpriu suspensão somente na Copa do Brasil. E aliás, grande baixa, né? E o Busto também. O Busto, além de lesionado, estava suspenso na Copa do Brasil, né? Por isso não jogou. Gabriel Barros também é outro que tinha jogado a Copa do Brasil já e agora pode voltar para o Brasileiro. E possivelmente Luiz Adriano volte também, né? Ele estava cumprindo o protocolo de concussão devido à pancada na cabeça que recebeu no jogo contra o Bahia, e o Luiz Adriano também deve estar de volta. A questão é, Mano manterá Luca no time? Começar com o Luiz Adriano? O alemão eu acho que por enquanto deu, né? Por enquanto acho que deu de alemão. Ainda que o jogo seja fora de casa, né? O que é sempre mais simples para escalar jogadores que estejam marcados pela torcida, como o Kehler, por exemplo. Mas o Kehler ainda que é uma necessidade, porque o John tá fora e ele era o goleiro titular antes do John assumir a vaga. Então o John volta ao certo, né? Quem tá fora com certeza é Mercado e também o Maurício, né? Outro que deve voltar é o Vitão. Então vamos lá, projetando um possível time. Desculpa, o Campanharo também tá fora, porque o Campanharo tá suspenso desse jogo. Eu vou terceiro amarelo. Possível Inter então, Kehler, Bustos, Vitão e Moledo, né? Ou se o Mano quiser dar uma descansada no Moledo, o Nico Hernandes, que para mim tá muito bem, eu acho que entrou muito bem nesse time. E o René, evidente, né? Aí o meio campo, possivelmente Baralhas, Johnny, Alan Patrick. Se o Mano quiser manter os 3 atacantes, né? PH, que está sendo reavaliado ainda, né? O PH levou uma pancada no tornozelo e está em reavaliação, mas possivelmente jogue. PH,
Luiz Adriano ou Luca e Wanderson na frente. Caso o Mano queira dar mais uma fechada no time, jogar com 2 atacantes só, é bem possível que ele vá de Depena ou Rômulo também no meio campo. Mas mais pro Depena, né? Porque senão retranca muito o time, né? Então, o meio campo com 2 atacantes seria Baralhas ou Rômulo, né? Baralhas ou Rômulo, Johnny, Depena e Alan Patrick. E aí, no caso, bota 2 na frente, né? Luca e Wanderson, caso o PH não possa jogar, ou Luiz Adriano e Wanderson, né? Eu acho que a tendência, o Luiz Adriano voltando, como é a preferência do Mano, o Luiz Adriano começa a partida. Então, como a gente disse, é o terceiro recomeço do Inter, a terceira retomada do Inter. Outro ponto importante que eu queria citar com vocês aqui é com relação às ligas. Eu sei que é um tema polêmico, muito polêmico, entre os conselheiros do Inter, entre a torcida do Inter mesmo, mas o que acontece? A Liga Forte Futebol, a qual o Inter pertence, com medo de perder já seus adeptos para a Libra, que a Libra agora já aceitou, junto a Flamengo e Corinthians também, tirar aqueles benefícios todos, aquelas garantias para Flamengo e Corinthians, ainda que a distância siga enorme, né, entre o que a Libra quer pagar para Flamengo e Corinthians e para os demais. O abismo segue igual, as garantias só é que foram retiradas nesse momento. Então a LFF, com medo de perder gente para a Libra, já está antecipando pagamentos para os seus, para quem assinou o term sheet, né, que é aquele pré-contrato com ela. O Inter, caso assinasse, porque não assinou com ninguém ainda, o Inter seria o clube que mais ganharia nesse momento com a Libra. Ganharia 44 milhões de reais, seria o top. Atlético Mineiro e Fluminense viriam em seguida com 43 milhões, 1 milhão a menos que o Inter. O Inter é o top com 44 milhões de reais. Se assinar com a Libra, algo que não se tem nem... Perdão, com a Liga Forte Futebol, com a LFF, 44 milhões da LFF imediatamente de bônus, só de bônus, além daqueles 200 milhões prometidos pós-assinatura do contrato e ao longo desse ano também. Ou seja, o Inter poderia ganhar até 244 milhões de reais nesse momento. Nesse ano, ao longo do ano, ainda caso assine com a Liga Forte Futebol. A Libra ainda não fez nenhuma sinalização de antecipar bônus nesse momento, mas também daqui a pouco não é de se duvidar também. Mas, como sequer há sessão marcada com o Conselho Deliberativo do Inter para analisar esse tema, então o assunto Libra, por enquanto, segue no vácuo, segue no espaço lá dentro do Inter. De repente, se convoca uma sessão extraordinária aí para agora... esse momento aí de interrupção do Campeonato Brasileiro com as datas FIFA, né? Que o Inter ainda tem Santos, Nacional e Vasco antes da data FIFA. Data FIFA que levará Johnny para a seleção dos Estados Unidos, né? Ainda que o Inter tenha conseguido a liberação do Johnny para ele ir para se apresentar à seleção somente dia 8, um dia depois de jogar no Parque Central contra o Nacional lá no Uruguai. Então é isso, são 3 temas importantes. O Inter recomeçando de novo, né, com o Kehler no gol agora, que o John não pode jogar porque pertence ao Santos, a questão da Liga, que o Inter ainda não definiu o que vai fazer da sua vida, e também o Johnny indo para a seleção norte-americana, o que facilita também uma venda, né? Vamos combinar que a tendência, já que o Maurício se lesionou agora, né, eu acho que o Inter segura o Maurício um pouquinho mais, o Johnny deve ser a venda do Inter no meio do ano, ou para o futebol espanhol, ou para o futebol italiano, ainda que também o futebol grego, que tem menos grana, né, tenha se interessado pelo nosso querido Johnny Cardoso, né, Johnny Boy. Então é isso, meu povo. Nesse momento é isso. O Inter, sobretudo, aí retomando uma vez mais, né? E eu já estou um pouquinho mais esperançoso, né? Claro que sou um idiota que eu sou, né? Um pouquinho mais esperançoso com o Inter, que acredito que as coisas vão dar certo, e a partir de julho também, né? Chegando aí Valência, Arangues e quem sabe o Cuejar, né? Que apesar de o pessoal do Corinthians dizer que está certo com o Corinthians, vamos esperar para ver. O Mano também dava certo com o Corinthians, né? Não foi. Então vamos esperar. Eu ainda tenho esperança no Cuejar. E aí esse time muda muito, e com o Gabriel também voltando, tá bem? Deixa o like, meu povo amado, por favor. Deixa o like pro Bes, o amigo de vocês aqui, por gentileza. E a palavra colorada de hoje, né? É aquela palavra que todo boboca acredita, né? Como eu, por exemplo. A esperança é a última que morre, a esperança sempre se renova. Ou também, se quiser ir pro samba, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, tá bom? Vamos dar a volta por cima, com certeza. Algum dia, tá? Até mais, turma. Tchau, tchau. Bom dia.